A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Chegamos aqui em Gênesis capítulo 49. Jacó chama os seus filhos, ele fala com eles o seguinte, né? Vocês venham se reunir aqui porque ouçam o que o seu pai Israel está dizendo, né? E começa a dar as bênçãos ali para os seus 12 filhos. Nós sabemos que Rubem, Simeão e Levi perdeu a primogenitura espiritual e ela caiu para quem? Para Judá, né? Então vamos ver aqui, ó. Ele fala com Rubem: Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, né? Só que já não será superior, tá vendo? Turbulento como as águas, você não será mais superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito e o desonrou. Foi quando é, ele fornicou com a concubina do seu pai, né? Simeão e Levi também não é dessa primogenitura espiritual, porque é aquela casa lá da irmã dele, né? A irmã dele foi estuprada, a irmã deles, né? E aí eles falaram com que o príncipe lá de Siquém teria que circuncidar todos os homens da cidade. E aí eles aproveitaram no terceiro dia ali que a cirurgia é dolorosa e mataram todo mundo e, e até os animais aqui, né, sofreram, cortando-lhes o tendão dos bois, né? E aí Jacó não deixa bênção nenhuma para esses três primeiros, ok? E aí a gente chega, aqui, ó, maldita seja a sua ira, tão tremenda a sua fúria, tão cruel, eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Então, não teve bênção. E aí a gente vem aí o quarto, Judá, né? Por isso que a gente vê que Jesus é o leão da tribo de Judá. A gente vai ver aqui, ó, Judá é um leão, né? Seus irmãos o louvarão, sua mão está sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você, né? Se curvarão diante de você. Então a gente vê aqui, ó, o cetro não se arredará de, o cetro não se apartará de Judá, né? O cetro é o bastão, a vara, né, de comando, nem o bastão de comando é, de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence a ele e as nações obedecerão. Ou seja, o bastão de comando não sairá de Judá até que venha quem? Até que venha Jesus, aquele pelo qual as nações obedecerão, né? As nações obedecerão. É, a gente vai ver isso aqui mais para frente, antes da gente sair desse texto, mas vamos aqui, ó. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue de uvas as suas vestimentas, né? Nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo. Então, nós temos o perdão do Senhor e as nossas vestimentas, quando elas são manchadas, né, com a sujeira desse mundo, com os pecados, nós corremos para o Senhor Jesus, pedimos perdão e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça, né? 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9, ali fala: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, tá vendo aí? Nós é, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E esse jumento aí, ele está amarrado na videira, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que não dá fruto é cortado, né? Porque está numa videira e não dá fruto, não faz sentido. Então, veja bem, ele começa a falar aqui de mudanças, né, de metabolismo. Ele fala que os olhos desse jumento, por estar ali tomando vinho dessa videira, eles são mais escuros, os seus dentes são mais brancos do que o leite, né? Então, um verdadeiro alimento, né? O Senhor como nosso verdadeiro alimento aí. Então, nós temos que estar amarrado a essa videira, ok? E aí, dizendo que esse é o Espírito do Senhor que viria, né? Quando a gente lê João 15 ali, os dois capítulos que estão antecedendo sucedendo, né? Ou seja, o capítulo 14 de João e o capítulo 16 de João, ambos estão falando do Espírito Santo. E no meio está João 15, falando que Jesus ele é a videira, né? Então, muito significativo, porque quando a gente vê aqui, ó, ele amarrará o seu jumento a uma videira, está falando sobre a nossa dependência do Espírito Santo, nossa dependência do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, e que esse Espírito vai nos transformando dia após dia, né? Por isso que existe esse metabolismo aqui, que os nossos olhos vão sendo mudados, a nossa forma de ver, né? Porque nós estamos bebendo desse Espírito. Nossos dentes mais brancos que o leite. Nós estamos comendo, né? Desse Espírito.
E existe esse metabolismo, né? Em Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo 3 versículo 17 ou 2 Coríntios, capítulo 3 versículo 17 que diz, né, que o Senhor, ele é o Espírito. E nós, com os olhos, com os rostos desvendados, né, estamos olhando para o Senhor, contemplando Ele como um espelho, nós somos transformados de glória em glória, né? Então, esse metabolismo, toda vez que nós nos encontramos com esse espelho, ou seja, com a palavra do Senhor, com os irmãos na célula, com os irmãos, né, na grande reunião, quando as células todas se reúnem numa reunião solene ao Senhor, nós estamos ali sendo transformados de glória em glória, amém? Então, essa autoridade ela não vai se apartar de Judá até que venha o Senhor Jesus Cristo. E aí, fazendo parte, né, dessa autoridade, desse governo, governando as nações. Amém? Então a gente vê aí a vara, o bastão, o cetro, são termos que são usados como autoridade espiritual, e eles se repetem, né? Como a gente já viu aqui em Salmos 2, deixa eu buscar rapidinho aqui, Salmos 2, quando está falando sobre o Senhor Jesus Cristo aqui, ó, pede-me, te darei as nações como herança. Isso aqui é um salmo messiânico, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu te darei as nações como herança. Tu as quebrarás com vara, ó vara de ferro, ó bastão, né? De autoridade. As despedará com um vaso de oleiro. A gente vê esse termo aqui se repetindo, ó, o cetro de ferro, a vara de ferro, o bastão de ferro, né? Despedaçará como um vaso de barro. A gente vê essa mesma expressão em Apocalipse 12, Apocalipse 2, quando ele está falando, passando essa promessa para nós também, né? Todo aquele que ser vencedor. Veja bem, Apocalipse 2, versículo 26. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ó, governar as nações, tá vendo? Com o quê? Com o cetro. Por isso que o bastão, o cetro, a mesma expressão, com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Mesma expressão que a gente viu no Salmos 2, né? Por isso que o Senhor tem aquela autoridade, ele passa essa autoridade para aquele que vencer e está com ele. Por quê? Porque foi transformado na mesma imagem do Senhor Jesus, como foi falado aí em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, né? Vamos abrir lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Aquele metabolismo que a gente viu ali, aqueles jumentos presos, né? Ao espírito, à videira ali. Olha, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, ou seja, estamos ali preso naquela videira, né? Comendo, alimentando só daquele alimento seleto. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. Por isso que é aquele metabolismo, né? Os olhos cintilantes, os dentes mais brancos, né? Daquele jumento. Amém? Então, somos transformados de glória em glória, uma glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? O Senhor Jesus Cristo é essa videira, né? Eu sou a videira verdadeira, e vós somos os ramos, João 15 aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele corta, né? E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Sem mim nada podeis fazer, né? Permaneçam em mim. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. Enfim, vamos voltar lá para Gênesis. Aquela bênção de Judá é a bênção que todos nós queremos, né? Estar governando com o Senhor Jesus Cristo, com essa autoridade e sendo transformados, né? À imagem dele, amém? Então, tem aqui essa questão do o cetro não se apartará de Judá, até que o Senhor Jesus Cristo venha, né? E aí ele governará as nações, ok? E aí tem outras bênçãos significativas aqui também, mas eu quero chamar a atenção aqui para José, a bênção de José. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, né? Em outras traduções diz que ele é um ramo frutífero, né? Cujos ramos, é uma árvore frutífera, cujos ramos passam por cima do muro, os galhos passam por cima do muro. Ou seja, uma vida orgânica, sobrepondo desafios, passando, a vida de Deus chega em lugares, né, alcançando todas as pessoas. Amém? Então, vamos parar aqui. Nós temos, para finalizar Gênesis, nós temos o capítulo 50,
capítulo 50 de Gênesis, em que Jacó morre, aí Jacó pede, né, para que seja, a gente viu nos capítulos anteriores, para que seja enterrado na caverna de Macpela, onde que já está Abraão e Isaac, e aí, de fato, José vai levá-lo lá. E aí José pede para que os egípcios é, embalsamar, para embalsamar Jacó. Isso dura uns 40 dias, eles embalsamam ele, e aí José leva ele lá. Sobe toda a comitiva de autoridades aí do Egito, juntamente com José, eles choram lá, fazem o sepultamento e voltam, né? Quando volta, os irmãos de José ficam com medo, né, de José vingar, visto que o pai dele não está mais vivo, e aí eles falam com José o seguinte: olha, nosso pai quando estava vivo falou para você, né, nos perdoar pelo mal que nós fizemos com você e tudo mais. Aí José perdoa e fala: olha, estaria eu no lugar de Deus? Não, eu não tenho esse poder de não perdoar vocês. E aí José ama os seus irmãos, eles choram juntos ali. E no final da vida de José, José morre. Ele está falando aqui, ó, antes de morrer, José diz aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez com que eles, né, prestassem um juramento dizendo o seguinte: ó, quando Deus vier em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. E aí José morre com a idade de 110 anos e foi embalsamado e foi colocado num sarcófago no Egito, certo? E depois a gente vai ver que quando quando a gente vai ver no livro de Êxodo, quando eles saem do Egito, de fato eles levam os ossos de José embora. Amém? Glória a Deus, irmãos.